Bom, e de São Paulo agora para Nova York, correspondente Mariana Jangiacomo, hoje está previsto o enterro do corpo de George Floyd, o homem negro que foi morto por um policial branco, e é um crime que detonou protestos nos Estados Unidos, mas também em outras partes do mundo. Como é que será essa celebração hoje, Mariana Jangiacomo? Exatamente, Thiago. Hoje, o corpo de George Floyd deve ser enterrado em Houston, no Texas, a cidade onde ele passou boa parte da vida dele. Ele será enterrado ao lado da mãe. Inclusive, no vídeo, esse vídeo que mostra a abordagem policial, a morte de George Floyd com um policial ajoelhado sobre o pescoço dele, dá para ouvir o George Floyd pedindo pela mãe dele naquele momento, em que ele estava morrendo asfixiado. Então, agora ele vai ser enterrado ao lado dela em Houston, no Texas. Antes do enterro, haverá uma cerimônia fechada para a família e convidados. Ontem houve também mais um velório em Houston, no Texas, já nessa mesma cidade. Foi um velório aberto ao público com a presença de lideranças políticas, já que acabou, a morte de George Floyd acabou se tornando um evento político que causou protestos em mais de 600 cidades nos Estados Unidos, protestos contra o racismo e a violência policial. E, inclusive, ontem também, o ex-policial, já que foi demitido da corporação, que se ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd, Derek Chauvin, compareceu à primeira audiência, uma audiência virtual. Ele está preso em um presídio de segurança máxima e a justiça determinou uma fiança para ele com valor mínimo de $1 milhão. E os outros 3 ex-policiais também, que são acusados de terem sido cúmplices dessa ação, também têm a fiança fixada nesse valor de $1 milhão. Agora, Derek Chauvin, esse ex-policial, é acusado de homicídio em segundo grau, aquele em que há sim o objetivo de matar aqui nos Estados Unidos, mas o crime não é premeditado. E os protestos continuam, Thiago, mais de 10 dias de protestos já aqui nos Estados Unidos. Olha, em relação à pandemia, como é que está a situação nos Estados Unidos? Inclusive, eu vi uma declaração, talvez o pior aí já teria passado, Nova York ensaiando essa reabertura. Como é que está a situação por aí? Thiago, por aqui a gente tem essa sensação de que o pior já passou, porque todos os estados norte-americanos já começaram algum tipo de reabertura, Agora, é preciso cuidado, porque pelo menos 22 estados estão com o número de casos subindo. E aí chama a atenção o caso da Flórida, em que o número de casos está subindo, só que por lá o que acontece? A capacidade de testes aumentou muito, então mesmo com o número de casos subindo, ainda são menos de 5% dos testes que voltam com um resultado positivo para a Covid-19. Então, isso quer dizer que a situação ainda está sob controle, mas é um sinal de alerta, porque você tem estados que também ampliaram a capacidade de testes e o número de casos confirmados continua caindo. Então, nesse momento em que o país começa essa reabertura, alguns estados têm essa reabertura de uma forma mais rápida do que outros, Aqui em Nova York, por exemplo, é uma reabertura muito gradual, muito lenta. É preciso tomar cuidado para evitar uma segunda onda de Covid-19. Também com a questão dos protestos, que levaram aglomerações e multidões para as ruas. Por mais que as pessoas usassem máscaras de proteção, você está ali, não consegue manter a distância recomendada, de 2 metros entre uma pessoa e outra. Então, aqui em Nova York, por exemplo, o governador do estado, Andrew Cuomo, pediu para que todas as pessoas que participaram de algum protesto façam o teste de Covid-19 e na cidade de Nova York são 15 locais de testes exclusivos para fazer os testes de Covid-19 em pessoas que participaram dos protestos nos manifestantes. Então, é uma situação de alerta, Tiago? A gente tem essa sensação de que o pior já passou, porque de fato o que a gente viu, até aqui em Nova York há alguns meses, e agora a situação que a gente vê agora, em que dá até para começar a sair de casa, algumas pessoas podem voltar a trabalhar fora de casa, mas ainda assim é preciso tomar muito cuidado, porque senão o número de casos pode voltar a subir, sim.